Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, bem-aventurado és ti, Senhor, entre todas as nações, povos e línguas. Com essas palavras eu venho cumprimentar a todas as pessoas que estão sintonizadas nesta transmissão, estão buscando a Deus, uma bênção, uma vitória. Eu quero dizer para você que tudo que você fizer tem o respaldo do Senhor. E se você serve ao Senhor, não se preocupa com a luta, porque ela vem, mas o Senhor o abençoa de uma forma especial a sua vida, que nada pode te impedir de ser vencedor. Aqui a Bíblia está aberta no livro de Isaías, no capítulo 54, no verso 14, que diz assim: com justiça será confirmado e estará longe da opressão, porque já não temerás, e também dos espantos, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntará contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra a brasa no fogo, e que produz a ferramenta para as suas obras. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aqui, irmão, nós vemos uma palavra muito importante, a qual Deus promete nos abençoar e nos livrar de todas as coisas. O próprio Deus, Ele é justo. Às vezes a pessoa fala, mas por que as coisas acontecem contra mim? Nós sabemos que tudo aquilo que acontece hoje em nossa vida tem um propósito. Alguém precisa pagar os seus erros, pagar os seus propósitos, os seus juízos. No versículo 14, a Bíblia diz: com justiça será confirmado, e estará longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegarás a ti. Quando nós andamos na presença de Deus e buscamos a face do Senhor, o inimigo ele está aí por todos os cantos, por todos os lados, mas nós não precisamos temer ao inimigo, e sim temer ao Senhor, ter medo de pecar, medo de errar, medo de fazer as coisas que não agradam a Deus. Então, quando nós agimos assim, essas coisas estarão sempre longe de nós. O inimigo não terá força para nos defender. Deus diz aqui, ó: eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Quando o inimigo se levanta e você está na presença de Deus, você está agradando a Deus, o inimigo cairá por terra, por amor de ti. Deus cuida de nós, Deus tem um zelo especial de nós. A luta vem sim, a gente sente a opressão do inimigo, a força do inimigo contra ele, mas não é por Deus, é por atrevimento do próprio demônio que se levanta contra nós. Mas a Bíblia diz, o Senhor diz que não chegará a nós aquela vitória do inimigo, e sim a nós. Aí ele disse, mas contra ti cairá por amor de ti.
O versículo 16 diz assim: eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para as suas obras. Também criei o assolador para destruir. Porque Deus, Ele faz justiça na nossa causa. Tem muitas pessoas que às vezes acham que Deus é só bondade. Deus é bondade, sim, claro, porque em todas as atitudes de Deus, seja de uma forma ou de outra, é a bondade de Deus. Porque quando Deus castiga um, é porque está ajudando a abençoando o outro. Então não se preocupe, porque se você for fiel a Deus, dedicado ao Senhor, Deus não vai permitir que nada chegue contra ti. Então ele disse: eu criei um ferreiro que faz a ferramenta. Deus criou todas as coisas, né? Mas criou o assolador também. Para quê? Para que a sua perseguição seja feita, confrontada com a sua verdade. Então, quando você é fiel a Deus, a sua fidelidade é com Deus, o assolador, Deus criou o assolador por quê? Porque aquele cara precisa passar por situações difíceis. E não é Deus que vai fazer, quem vai fazer é o assolador. Deus vai só interferir na hora que nós buscarmos a presença do Senhor e se nos humilhar diante de Deus, Ele entra na nossa causa. Mas o assolador, ele vem pela permissão de Deus. Deus permite muitas vezes que o inimigo nos assola, nos bate, nos judia, né? Mas é um castigo que Deus está nos dando para nós aprendermos a ser fiel ao Senhor. Então ele disse: eu criei o ferreiro que assopra a brasa no fogo e faz a ferramenta. Agora nós também criamos o assolador para que use essa ferramenta, às vezes para nos cobrar de nós alguma coisa, né? Mas ele disse mais no versículo 17: mas toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Olha bem, o que Deus quer dizer com essa palavra? Toda ferramenta que o diabo criou para te destruir, se você se humilha aos pés do Senhor, põe a sua vida no altar, essa ferramenta do destruidor não vai te atingir. Ela vai te ferir, sim. Porque você observar bem, quando Jacó saiu de lá das terras do sogro, que voltou para Canaã, Jacó passou no vale do Jaboque. E lá no vale do Jaboque, ele encontrou quem? Ele encontrou um lutador, um anjo, só que ele não sabia quem era. Mas a guerra dele começou ali. Ele não desistiu, ele saiu ferido do vale do Jaboque, mas com a vitória. O que Deus quer dizer com você? Que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Todo linguarudo que se levantar contra você e colocar a sua vida em situações difíceis, você em juízo diante de Deus os condenará. Então é você mesmo que tem que pedir a misericórdia de Deus para que faça justiça na sua vida. Só não se esqueça de uma coisa: quando você pede a justiça de Deus, Deus faz primeiro em você, para depois te dar a vitória na sua vida. Você tem que analisar primeiro a sua vida, como está no altar do Senhor, como que você está vivendo, o que está acontecendo, qual é os seus prós, os seus contras, e você analisa primeiro. Aí você coloca a sua vida no altar de Deus. Quando a sua vida estiver perfeita diante de Deus, aí Deus vai fazer justiça contra o seu adversário. Porque a Bíblia diz assim, meu querido, olha, presta bem atenção, que Deus é grande em benevolência e misericórdia, mas Ele é um Deus vingador e guarda a ira contra o seu adversário. Aí você diz: ah, mas o adversário de Deus é o diabo. Não é só o diabo, não. Tem muita gente que é pior do que o diabo. Porque ele diz o quê? A Bíblia diz: todo aquele que constitui
amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tem muitos crentes se fazendo de santinho por aí, que é amigo do mundo e inimigo de Deus. E esse é um demônio, é um tropeço na sua vida, no seu trabalho, na onde você estiver. Então é por isso que a Bíblia diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que comentará contra ti, tu as condenarás. É você que tem que condenar. Mas quando você condena uma coisa dessa, você tem que saber uma coisa: que a sua vida tem que estar no altar de Deus. Deus não vai fazer justiça para você se você for injusto, meu filho. Está entendendo? Essa aqui é a realidade. Agora, no versículo, estou condenando. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aqui é a realidade que eu acabei de dizer. Deus só vai fazer justiça para você quando você for justo. Se você não é justo, por que você quer justiça contra o seu inimigo? Então você vai complicar toda a situação. É a mesma coisa das duas nações que nasceram do ventre de Rebeca. Olha bem, uma seguiu a linhagem de Abraão e outra dos cananeus. Esaú era o herdeiro da promessa, mas não herdou, porque Deus fez o que? Justiça. Deus deu a herança para Jacó no ventre, desde o ventre de Rebeca. Quando ele estava lá dentro da barriga de Rebeca, ele já brigava um com o outro por causa disso. Porque um era simples, um era humilde, o outro era arrogante. Então não se preocupa que o que tem de crente metido e arrogante, achando que é dono da verdade, não é brincadeira. Esses vão para onde? Vão para o inferno, não vai para o céu não. Ah, mas eu fui batizado, eu segui a igreja, eu fui dizimista, eu fui aquilo, mas foi arrogante, foi incorreto diante de Deus. Deus é justo. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer só o seu dízimo. O seu dízimo é fidelidade de uma forma para a sua vida financeira. Mas ele não te anula o seu erro, o seu pecado, a sua arrogância, a sua mentidez, nada disso não. Ele vai condenar ainda você mais ainda, irmão. Então você tem que tomar cuidado, que o seu dízimo não te salva. Quem te salva é Jesus. As suas obras não te salvam, quem te salva é Jesus. Jesus analisa nossas obras. Ah, mas eu sou dizimista fiel. Eu sou dizimista fiel, sou ofertante, sou tudo. Mas eu critico meu irmão, eu meto a língua no meu irmão, eu faço tudo quanto é coisa, eu me revolto, eu não tenho a paciência, não tenho amor com meu irmão. Então o que vai acontecer? Deus vai cobrar de você. Agora, tudo aquilo que o humilde se coloca e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus abençoa. Quando a Bíblia, Jesus disse que 2 homens subiram ao monte para orar, o publicano e o pecador. O publicano disse o quê? Eu sou dizimista. Olha, eu estou acabando de falar do dízimo agora. Ele falou: eu sou dizimista, eu dou dízimo da minha hortelã, dos meus bens e tudo. Eu não sou como esse ignorante, desse miserável, que é pecador aí. Aí o pecador não teve nem coragem de levantar a cabeça e olhar para o céu. Ele curvou-se diante da terra e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. Quem desceu justificado do monte? O pecador. E o publicano arrogante foi pagar as contas dele no Hades, no inferno. É isso que você tem que entender. Não é porque você é dono da verdade, você acha que é dono da verdade, que você vai comprar sua glória não diante de Deus, não, porque Deus é justo. E toda ferramenta que você usar contra o seu irmão, você vai pagar por ela. Você não se levanta contra o seu irmão, não importa quem ele seja, mesmo que ele te prejudique. Coloca na mão de Deus, que Deus é justo para fazer justiça. Então ele disse o quê? Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então Deus faz justiça ao humilde, mas ele castiga o arrogante, o orgulhoso, o mentiroso, o fofoqueiro, o trapaceiro. Tudo isso Deus odeia. E o que tem de crente mentiroso,
nojenta até, fofoqueiro, tudo quanto é jeito. Tem um monte de gente desse jeito. Tem um monte de crente das igrejas aí, vestidinho de gravata, terninho, paletó e tudo mais, mas o coração dele é uma desgraça, não é nada sério. Então tem que tomar muito cuidado, porque o que tem de crente ruim na face da terra não é brincadeira mesmo. Então, por quê? Só que a Bíblia diz que enganou seu coração mais que todas as coisas. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então você tem que examinar primeiro o coração, como que você age com você, com seu irmão, com seu inimigo. Amai os que te odeiam. Então você tem que primeiro analisar a sua vida diante do altar de Deus, para depois você cobrar alguma coisa. E você não tem que cobrar nada de ninguém na realidade. Você tem que entregar na mão de Deus, que Deus é justiça, Deus faz a obra e não precisa que você faça. Está entendendo, meu querido? É isso que você precisa aprender a ser um crente verdadeiro e não um crente mentiroso, falso, que levanta contra o seu irmão, contra o seu próximo. Não importa quem ele seja. Ah, mas aquele sujeito lá não presta, mas isso é problema dele com Deus, não é seu problema. O seu problema é o qual? É de julgar aquilo que você não tem direito de julgar. Esse é o grande problema do crente, que aponta para os outros. Só quando ele faz assim, ele esquece que tem 3 apontando para ele. Quando você mete o dedo para o seu irmão, tem 3 falando com você. Então primeiro você analisa antes de você falar e fazer besteira, porque o que está acima de crente querendo ser santão não é brincadeira. Eu sou pastor, sou missionário, sou presidente do ministério, mas não sou santo não. Eu sou um servo do Senhor, e eu tenho minhas falhas, tenho meus erros, mas eu procuro me corrigir, me colocar diante do altar de Deus, para que essa palavra se cumpra na minha vida. Toda ferramenta preparada contra mim, ela não prosperará. Entendeu? Toda língua que se levantar contra mim, eu condeno em nome de Jesus. Por quê? Porque é Jesus que age na minha causa, na minha justiça, vem do Senhor, não de mim. Amém? Porque tem gente querendo ser justo demais aí, e não é nada. Esses dias mesmo, olha bem, um pastor chegou e falou com um membro que não iria visitar ele não, porque não tinha tempo para isso. Ah, meu Deus do céu, que pastor é esse? Né? Eu não posso não, porque se tiver alguém de folga que possa fazer, que vai, mas eu não posso porque tem muito o que fazer. O que ele vai fazer? Está se condenando a si mesmo, mas glória a Deus, é problema dele. Se ele age desse jeito, amém. Que seja, que continue desse jeito, ele vai ver aonde ele vai parar, né? Eu tiro minhas obrigações, às vezes é uma coisa que eu não posso, às vezes, mas eu arrumo um tempo, um jeito para ir fazer, para ir socorrer. O meu irmão, não importa se ele gosta de mim ou não gosta de mim, eu tenho que gostar da alma dele. Isso é que é a realidade. Se ele gosta de mim, é uma bênção. Se não gostar, é 2, porque a minha vitória será maior ainda pelo amor que eu dou para aqueles que não gostam de mim. Então, fica tranquilo, seja fiel, obedeça a palavra do Senhor Jesus, que disse: amai os que te odeiam. Não é fácil, irmão, amar quem não gosta de você não, mas é necessário. Não é a pessoa, você está abraçando, beijando, não, é você amar no Espírito de Deus, no amor de Deus, amar a alma daquela pessoa que está ali, porque o inimigo atenta assim, o inimigo se levanta, mas você tem que entender que muitas daquela pessoa, não é ele que é o seu inimigo, é o que está nele que é seu inimigo, e é por isso que você tem que amar a alma dessa pessoa, porque ela no fundo é de Deus. Você está entendendo? Então a Bíblia diz que desde que nós nascemos, né, a carne volta ao pó, mas o Espírito volta a Deus, porque é de Deus, seja lá quem for, mas é de Deus. Amém? E quem pode condenar, pode salvar, pode libertar, é só Jesus, para a honra e a glória do nosso Deus. É que nós temos que ser fiel, humilde e sincero diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Eu vou estar orando para todos agora, em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai,
em qualquer parte desse mundo, desse universo, onde quer que esteja uma pessoa, meu Deus, sofrendo, cansado, meu Deus, angustiado, triste, às vezes desanimado, às vezes sem esperança, que o Senhor entra com providência, Pai, nessa hora, e muda a vida dessa pessoa. Aquela pessoa, meu Deus, que é arrogante, transforma muito o coração dos teus filhos, para que eles possam alcançar, Senhor, a tua salvação. E o Senhor sabe, ó Deus, que nós amamos aqueles que nos odeiam. Nós amamos, ó Deus, a alma que está na vida, no corpo de cada pessoa. Que o Senhor abençoa, restaura, cura, liberta, transforma, traga graça, paz, saúde, felicidade e prosperidade em qualquer parte do mundo. Aonde estiver uma pessoa sofrendo em angústia, o Senhor entra com providência, é o que nós te pedimos, Pai. Salva esta humanidade caída. Meu Deus, abençoa Israel, abençoa Jerusalém, Pai. Cumpra a sua promessa, meu Deus, dessa nação eleita do Senhor. Seja tu, Senhor, a defesa de Israel e de todo o mundo, porque em Israel está a nossa esperança em toda a face da terra. Em nome do Senhor Jesus, que tem nos pedido que orai por Israel e por Jerusalém. Eu vim interceder neste momento, meu Deus, em favor desta nação eleita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam abençoados em nome de Jesus. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.